amadas irmãs, vamos falar um pouquinho sobre tempos do fim, as 7 igrejas. Se inscreve no canal, deixe seu comentário. Quando João estava isolado na ilha de Patmos, condenado à morte, Jesus o arrebatou no 3º céu. E Jesus disse: Eu sou o Alfa, Ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês, escreve-o no livro e envio-o às 7 igrejas que estão na Ásia: a Éfeso, a Esmirna, a Pérgamo, a Tiatira, a Sardes, a Filadélfia e a Laodiceia. João começou a escrever as cartas que seriam enviadas às igrejas, que na verdade são 7 períodos da Igreja de Jesus Cristo aqui na Terra. Esses períodos, eles ainda estão presentes, eles são primitivos, mas eles acontecem em cada uma das igrejas que a gente conhece. Éfeso. Era autêntica, ensinava a doutrina verdadeira, uma igreja de muito trabalho e esforço, tinha paciência e perseverança, pôs à prova os maus crentes, sofreu, mas não se cansou, não permitiu os maus na comunhão da igreja, odeia as obras dos nicolaítas e também é contra o paganismo. Defeito: deixou o primeiro amor, cuidou da doutrina e da disciplina, mas esqueceu as primeiras obras. Consequência: virei em breve quando não esperas, tirarei o teu lugar do teu castiçal. Conselhos: lembra de onde caístes, arrependei-te, pratica as primeiras obras. A recompensa: a árvore da vida, paraíso de Deus. Esmirna. A cidade de Esmirna ficava a 22 quilômetros ao norte de Éfeso. Era a terra da mirra. Também havia um santuário dedicado à divindade grega Nemese. Esmirna possuía também um mercado público de 3 andares no mundo antigo. Havia também um local dos olímpicos da cidade e os vencedores eram coroados com coroas de ouro. A cidade tinha sido destruída várias vezes e foi reconstruída também. Policarpo era o pastor da igreja cristã de Esmirna. Conheça a tua tribulação e tua pobreza, mas tu és rico. Apocalipse 2:9. Não há reprovação para essa igreja. Esse foi um tempo terrível sob a dominação romana, onde os cristãos eram lançados aos leões e queimados sobre estacas. Policarpo também sofreu, ele ficou diante de um estádio sedento para que ele fosse morto diante do César, e foi pedido que ele amaldiçoasse Jesus, mas ele não amaldiçoou. Ele respondeu: porque 86 anos eu o servi e ele nunca me fez mal. Como posso blasfemar meu rei, o qual me salvou? Com a subida do imperador Constantino ao trono romano, as perseguições pararam. A recomendação é que sejam fiéis até a morte e resistam à perseguição. Esmirna recebe como promessa a coroa da vida. Pérgamo. Pérgamo significa cidadela. Ela estava localizada no cume de uma montanha. Pérgamo instituiu o primeiro culto de adoração a um imperador vivo, 29 a.C. Eis porque ela é referida como um lugar onde Satanás tem seu trono. Pérgamo se orgulhava por ser a capital da Ásia, por ter muita cultura e uma corte que julgava os prisioneiros com severidade. Era o centro das religiões místicas orientais vindas da Babilônia. Tinha muitos templos pagãos. Antipas era o provável pastor da igreja. Ele foi queimado no ventre de um bezerro de latão aquecido até ficar escandescente. É criticada essa igreja por tolerar a imoralidade, a idolatria e as heresias. A recomendação é um convite ao arrependimento. Pérgamo recebe como promessa um manás escondido e uma pedra com um novo nome, se eles se arrependerem. Pérgamo representa o 3º período do cristianismo, quando o Império Romano estabelece um papa para liderar todas as igrejas cristãs. Tiatira. Igreja destruída por um terremoto durante o reino de César Augusto, Tiatira foi reconstruída com a ajuda romana. Produtos testes eram mais importantes em Tiatira. Essa igreja, ela estava ativa em trabalhos sociais, caridosa, amorosa, consistente na fé e na paciência, porém toleravam a idolatria e a prostituição a outros deuses, abominado por Deus, sendo essas atitudes semelhantes à atitude de Jezabel, uma mulher citada no Antigo Testamento, que é aplicada apenas como referência para os cristãos de Tiatira, pois ela foi morta desde os dias de Elias. Essa igreja segue doutrinas estranhas e se misturam-se até mesmo com as profundezas de Satanás. Quantas dessas doutrinas existem em nossos dias? Acreditar em objetos inanimados. Mas, em nome de sinais que seguem através dessas coisas, põem de lado a autoridade da palavra de Deus. Acreditam até na capacidade de transfigurar um anjo de luz. A principal fraqueza da igreja de Tiatira é a sua falta de observância da palavra. Sardes. A característica mais marcante dessa igreja é a morte espiritual. Eram cristãos que estavam contaminados da fé.
haviam esfriado em suas obras em Deus eram imperfeitos e incompletos. Ao redor do mundo não é difícil encontrar eles, né? Crentes sem vigilância de sobrevivência no formulário religioso, mas sem presença de Deus em suas vidas nem em seus cultos. Meros religiosos cansados da rotina cansativa da sua fé que acabam morrendo aos poucos. Esse é um perfil de muitas igrejas do mundo de hoje, inclusive em países europeus. Filadélfia. Podemos chamar essa igreja sem mácula, sem mancha, aquela pela qual Deus se agrada. Esse é o perfil da verdadeira igreja instituída por Deus, mas não encontra-se em qualquer lugar. Essa igreja é formada pela reunião de todos os cristãos verdadeiros do mundo inteiro, dos quais o Senhor disse: não temais, ó pequeno rebanho, porque o vosso Pai agradou dar-vos o reino. O Senhor reassegurou-se de que para eles tinha uma chave e que quando ele abrisse a porta para elas, ninguém seria capaz de fechá-las. Essa é a igreja formada pelas pessoas que serão levadas com Jesus Cristo quando ele vier. Laodiceia. A Bíblia nos assegura que já estamos no princípio do fim. Vivemos em minutos finais da história desse mundo. Existem muitas desculpas que podemos dar para não receber a Jesus. Trabalho, família, estudos, idade, não importa nada. Não quão longe você foi, existe esperança. Se Deus quer te dar uma vida eterna. O que acontece? Inconstantes na fé, sem posicionamento, contaminados com o mundo, arrogantes, presunçosos. Segundo o Senhor, a repreensão foi enviada, pois essa igreja procede de forma completamente anticristã, demonstra toda a sua riqueza material, ele se gaba se assim está estabelecido com Deus uma ótima comunhão. Porém, o crescimento material e as riquezas dessa vida não podem confirmar a graça de Deus sobre a vida de alguém, e muito menos a comunhão. Na verdade, o Senhor revela toda a sua cegueira espiritual por assim pensarem e mostra-lhe o caminho certo a seguir. Arrependam-se e observam a palavra. E termino com as 7 lições de cada uma das igrejas. Éfeso, voltar ao primeiro amor. Esmirna, suportar as tribulações. Pérgamo, fortificar a fé. Tiatira, fugir do pecado. Sardes, buscar o verdadeiro avivamento. Filadélfia, servir ao próximo com amor. Laodiceia, ser fervoroso espiritualmente. Como o número 7 é compreendido como um símbolo da perfeição, é algo que seja completo. Podemos entender que nessas características são conselhos ótimos para a gente seguir ao nosso Deus. Que Deus os abençoe.